Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu convido os irmãos, abra sua Bíblia, querido. Livro do profeta Jeremias, capítulo 32, versículo 6 ao versículo 15. Livro do profeta Jeremias, capítulo 32, do versículo 6 ao versículo 15. E eu convido os irmãos a continuarem com os corações, com o coração disposto ao Senhor nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor falará poderosamente aos nossos corações. Irmãos, acompanhe comigo a leitura. Diz assim, ó: Disse, pois, Jeremias: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Eis que Anamel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: Compra para ti a minha herdade que está em Ananote, pois tenho o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Anamel, filho do meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: Compra agora a minha herdade que está em Ananote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e tens o resgate. Compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade a Anamel, filho do meu tio, a qual está em Ananote, e passei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata, e assinei a escritura, e selei-a, e fiz confirmar por testemunha, e pesei-lhe o dinheiro numa balança, e tomei a escritura de compra, selada segundo a lei dos estatutos, e a cópia aberta. E dei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença de Anameu, filho de meu tio, e na presença das testemunhas, que subscreveram a escritura de compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque na presença dele, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Toma essas escrituras, este auto de compra, tanto a selada como a aberta, e coloca-as num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Porque diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nessa terra. Irmãos, podem se sentar em nome de Jesus. Queridos, o contexto desse capítulo de Jeremias mostra que a palavra do Senhor veio a Jeremias, lhe avisando que um primo do Jeremias viria até ele, oferecendo a ele o direito de compra de um lote. Logo depois isso veio a acontecer, e o próprio Jeremias afirma que, e vi que era a palavra do Senhor, que o meu primo veio até a mim me oferecendo um lote para que pudesse comprar. Porque pertencia a Jeremias o direito de compra, o direito de resgate desse lote. O que estava acontecendo ali, irmãos, era um simples direito de comércio, de compra e venda. Em Levítico, capítulo 25, o contexto vai falar sobre as leis de compra e venda de propriedade. A propriedade não poderia ficar perpetuamente com uma pessoa. E o contexto vai falar que a terra é do Senhor. Se alguém quisesse depois vender a terra novamente, tinha que voltar lá no primeiro dono. Então, muito provavelmente, pela lei de Levítico, eles conheciam bem isso. Quando o primo dele decidiu vender, ele analisou quem era o parente mais próximo, quem era ali os primeiros da linhagem que era dono daquele lote, para que pudesse comprar. Olhando a história assim de um modo geral e contando assim, aparenta ser uma compra e venda muito normal. E realmente, traçando os estatutos, traçando a lei de como o Senhor ordenou, e está em Levítico capítulo 25. A questão, irmãos, é o contexto que está nesse tempo aqui. Jeremias, por ter profetizado contra Jerusalém, ele foi preso na guarda. E ele estava preso ali. E o que estava para acontecer? Jerusalém estava já rodeada pelo Império Babilônico para ser tomada. E olha o que o Senhor ordena, avisa Jeremias que ele ia fazer: você vai comprar um lote, você vai comprar uma terra de um lugar que vai ser tomado. E basicamente daqui a pouco esse lote não vai ser seu. Nós bem sabemos e observamos, irmão, que no início do ano agora, a Ucrânia começou a ser contornada ali, ameaçada pela Rússia para ser tomada.
e tomaram todo aquele cuidado, guardaram a capital que é Kiev, e ainda estão naqueles conflitos. Muitas pessoas saíram da Ucrânia e criou-se um ambiente de guerra. Mercado de compra e venda se tornou difícil, imagine de imóvel, imagine de terra. Mas por que Deus faria algo desse tipo com Jeremias? Por que Deus está chamando Jeremias a comprar um lote, a comprar uma terra num lugar que daqui a pouco vai ser tomado? É algo realmente que humanamente não dá para entender, não dá para pegar o que Deus está fazendo de modo rápido, de modo pronto. Se o Senhor não avisa Jeremias, o primo viria oferecer um lote? Não. Olha, os caldeus estão ao redor de Jerusalém, nós estamos até aprisionados aqui. Quem quer comprar lote agora? Mas o Senhor avisou a Jeremias. E uma coisa muito interessante, irmãos, é que mesmo avisando a Jeremias que o primo queria oferecer o lote, Deus mandou ele comprar, compra. Mas deu sinais de esperanças a Jeremias no versículo 15. Porque diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas e campos e vinhas nessa terra. E o contexto, a gente vai observar que Deus estava usando Jeremias, mesmo num ambiente fora do comum, comercialmente falando, comprar lote num lugar que estava para ser invadido, porque o povo se voltou contra o Senhor e ali estava se cumprindo o que o Senhor disse, que eles seriam espalhados, eles seriam levados, tirados dali. Mas o Senhor ao mesmo tempo fala, ainda vai chegar um tempo, ainda se comprarão casa, campos e vinhas nessa terra. E depois que Jeremias faz essas coisas, eu acho muito interessante, é a oração de Jeremias depois de ter feito. Mas antes da oração, eu vejo Jeremias se contextualizando o que Isaías falou no capítulo 55, de 8 a 11. Irmãos, como imaginar, como identificar, como saber o que Deus está fazendo? Como saber? É complicado. Porque Isaías fala, porque Deus falou a Isaías, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva na terra, desce a chuva e a neve do céu, e para lá tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dá sementes ao semeador, e pão a comer, assim será a minha palavra, que saiu da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu enviei. O contexto do capítulo 32 de Jeremias, o Senhor está usando Jeremias para comprar um lote de uma terra que seria invadida. Mas ao mesmo tempo Deus fala a Jeremias no versículo 15, Jeremias 32, ainda comprarão, plantarão esse lugar. E na oração de Jeremias, depois de Jeremias cumprir aquilo que aconteceu, tudo aquilo que ele fez, é muito interessante, irmãos, que Jeremias fala algo de grande valor, A oração de Jeremias, depois de ele fazer isso tudo, depois de diante das testemunhas, depois de selar as escrituras, Jeremias 32:17, ele fala, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra, e com grande poder, e com o teu braço estendido, nada há que seja demasiado difícil. Senhor, não há nada demasiado difícil diante de ti. Eu não estou entendendo bem o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor tirou o povo da terra do Egito, e com mão forte colocou nesse lugar, fez o povo prosperar nesse lugar. Diante disso que eu sei do Senhor, eu sei que não há nada demasiado difícil diante de ti. Nós vemos Jeremias ainda sem entender totalmente o que estava acontecendo, mas se submetendo à voz do Senhor, se submetendo àquilo que Deus estava para fazer. Irmãos, interessante, essa fala de Jeremias, versículo 17, nada há que seja demasiado difícil. Essa fala de Jeremias, ele pronuncia na oração uma fala de Deus. Nós vamos encontrar essa fala em Gênesis 18, quando Deus está lá falando com Abraão que daria um filho a Abraão. E Sara ouve, sendo que Sara ela dá aquele sorriso. Por quê? Ela vê o difícil. Ela vê o demasiado difícil.
Então, quando ela ouve que já em idade avançada, o Senhor falando que daria filhos, ela ri. E é muito interessante que o Senhor fala para Abraão e Sara: existe algo difícil, demasiado difícil para mim? Na oração de Jeremias menciona a fala do Senhor lá atrás: Senhor, eu sei que não há nada demasiado difícil para ti. Foi o Senhor que falou isso para Abraão e para Sara. Não há, Senhor. Eu não estou entendendo ainda. Eu vou comprar o lote, mas eu não estou entendendo bem. E graciosamente o Senhor vem respondendo a Jeremias, como nós lemos, que ainda nessa terra se comprarão e se plantarão. E mais à frente o próprio Deus fala para Jeremias. Livro de Jeremias 32, 26. Então vem a palavra do Senhor Jeremias e diz: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Seria qualquer coisa maravilhosa para mim? A versão Almeida revisada e atualizada vai estar: teria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Então, Jeremias, declarando na oração que eu confio no Senhor e faço, ele diz: Senhor, eu sei que não tem nada demasiadamente difícil para ti. Depois Deus falando para ele que iria espalhar o povo, mas depois faria esse povo congregar naquele lugar novamente, e novamente aquele povo iria plantar, iria vender, ali iriam estar. Na verdade, Deus estava garantindo a Neemias, quando o povo voltasse do império, do cativeiro, eles teriam uma terra. Eles teriam ali uma terra. Guarda essa escritura em vaso de barro, porque quando vocês voltarem do império babilônico, vocês vão ter uma terra, vocês vão ter um lugar de vocês. Então ele primeiro fala na oração aquilo que Deus disse a Abraão, e depois ele ouve do próprio Deus: realmente teria algo mais difícil para mim? Irmãos, como entender, pergunto novamente, a mente de Deus, os desígnios do Senhor? Se os pensamentos do Senhor são bem mais altos que os nossos pensamentos não são igual ao do Senhor, os deles são bem maiores, os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Mas o texto de Isaías 55 que eu li fala que a palavra do Senhor não volta vazia, quando, segundo, eu não confio que Ele a faz. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Não existe nada demasiadamente difícil para Deus. Difícil para Deus. Nós bem sabemos que o povo voltou para a região de Jerusalém, habitou lá novamente, porque o Senhor falou a Jeremias: eu vou congregar o povo nesse lugar novamente. E da mesma forma que eu tenho usado esse povo como os babilônicos, os caldeus, como cálice de ira, eu congregarei o meu povo novamente nesse lugar e derramarei sobre eles o bem, o meu bem, a minha bênção nesse lugar. Mas eu fiquei, irmão, me questionando um pouco: como ouvir o Senhor dizer algo sendo um ambiente completamente diferente? Como Deus manda comprar um lote, Jeremias entende que é a voz do Senhor e se submete ao ponto dessa obediência. Irmãos, 1 Coríntios 2,14 vai falar algo muito interessante. Jeremias, ele era um profeta, e naquele tempo o Espírito Santo pairava, trabalhava, operava também através dos profetas. Embora Jeremias era um profeta atuante, eficaz, ali sendo eficaz pela glória e pela graça de Deus, ele profetizou contra muitos homens que não estavam sendo o que deveriam ser. Mas uma coisa eu tenho certeza que fez Jeremias entender, e faz qualquer um de nós entender, quando o Senhor fala uma coisa e o terreno no momento aparenta ser demasiadamente difícil, ou até impossível. Por quê? Isaías 55, os pensamentos do Senhor são mais altos que o nosso. O caminho do Senhor são bem mais altos que o nosso. Mas como entender? Ou como mesmo não entendendo, se submeter e obedecer? 1 Coríntios 2,14: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, só o Espírito Santo nos faz discernir a voz do Senhor, o direcionamento correto da voz de Deus. Porque se temos o Espírito vivificado no Senhor, o Senhor nos dá, irmãos, através desse mesmo Espírito vivificado, o seu Espírito, o Espírito Santo,
para que possamos discernir a voz do Senhor e não sejamos confundidos em momento nenhum. Em momento nenhum. Porque eu afirmo para os irmãos, não há nada demasiadamente difícil para Deus. E impressionante que às vezes a gente olha algo difícil, a gente até eleva o grau de dificuldade. A gente põe até como impossível. Mas o texto está falando difícil, tá, irmãos? Difícil. Às vezes a gente olha uma situação, a gente nem classifica como difícil. Falar como difícil, colocamos no nível de possível ainda, porém difícil. Agora, como impossível, é a risada da Sara. Impossível. Quantas coisas colocamos como impossíveis diante de Deus? Irmãos, muita coisa realmente é impossível. Muita coisa é impossível. Muita coisa é impossível. Sara dá a luz a um filho. Era impossível um povo sair do Egito sendo despojado pelos próprios egípcios. Isso é impossível. Calçado nos pés, cingido os lombos, não, isso é impossível. Sem pegar uma arma, isso é impossível. Faraó, eu não vou libertar vocês, vocês ficam malucos. Não vai, é impossível que vocês saiam daqui. Mas no dia da libertação, no dia da Páscoa que aconteceu, o impossível aconteceu. E o povo de Deus saiu do Egito. Logo se depararam com o impossível diante do Mar Vermelho. E agora? É impossível agora. O que a gente faz? Talvez os egípcios vindo atrás é impossível. Eles estão encurralados. O mar está logo à frente. O impossível aconteceu. O mar se abriu, o povo passou a terra seca. Não há nada demasiadamente difícil para Deus. Não há, irmãos. Eles passaram a pé seco, até a última pessoa atravessar. Peregrinaram pelo deserto. Impossível acontecer duas vezes. O raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas já era lá no Rio Jordão, já era mais as águas do Rio Jordão não vão parar. É impossível. As águas do Rio Jordão parar para esse povo entrar na terra prometida é impossível. As águas do Rio Jordão pararam e o povo atravessou, colocaram os pés na terra que o Senhor prometeu. Era impossível. É impossível conquistar Jericó. Rodar 7 dias? Impossível. Imagina o povo de Jericó olhando. É impossível. Esse povo está maluco. É impossível. Ao 7º dia, eles rodaram a cidade, gritaram. E o impossível aconteceu. As muralhas caíram, irmãos. É impossível que Davi fosse ungido rei. Jessé, cadê? Você não tem outro filho, não? Tem um lá no campo. Não é possível, Jessé. Quem é? É impossível que o Davi fosse o primeiro da linhagem para ser ungido como rei de Israel. Irmãos, é impossível. Seria impossível se não fosse Deus. Seria impossível se não fosse Deus. Entre possíveis e impossíveis, para Deus não há impossível. Então tudo é possível. Basta o Senhor querer fazer. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tudo é possível diante de Deus. O anjo Gabriel aparece a Maria e fala para ela: você conseguirá dar à luz um filho. Mas como? Eu ainda não conheço nenhum homem. Descerá sobre ti o Espírito Santo. É possível. Você, sem conhecer um homem ainda intimamente falando, você dará à luz um filho. E nessa notícia ela também é avisada que o outro impossível, não sei se o raio cai 2 vezes no mesmo lugar, mais uma mulher daria à luz a um menino, em idade avançada, ao João Batista. E quando o pai dele, Zacarias, ouve, mas como que eu vou saber que isso vai acontecer? Está complicado, Deus vai ficar mudo até o menino nascer. Seria impossível. Irmãos, quantas coisas seriam impossíveis? Quantas coisas são impossíveis? Quantas coisas? Quantas coisas seria impossível? Quantas coisas? Maria, depois de ouvir aquela notícia, o anjo Gabriel fala a Maria: porque para Deus nada é impossível. Você vai ter um filho. Você vai ter um filho. Outro momento, irmãos, muito interessante. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a passagem do jovem rico. Um jovem chega até Jesus: mestre, o que ele de fazer para herdar a vida eterna? Muito garantido de que ele poderia fazer alguma coisa e herdar a vida eterna por mãos próprias.
Depois de receber uma resposta de Jesus, aquilo não lhe for agradável, Jesus fala para muitas pessoas que estão ali que é muito difícil, impossível, muito difícil um rico entrar no reino do céu. É mais fácil o cabelo entrar por a passagem de uma agulha. E as pessoas perguntam, mas quem é que se salvar então? Agora Jesus fala, não, porque para os homens é impossível, para Deus não é impossível. Porque para os homens é impossível, para Deus não é impossível. Irmãos, o que é demasiadamente difícil para você? O que tem se colocado na sua frente como difícil? Às vezes você classifica até como impossível, O que é? Diante de tantas coisas, diante de muita coisa que sabemos, que ouvimos, calma, se o irmão hora de ressuscitar, ela é impossível, Senhor, mas eu sei, no grande dia, é impossível que ressuscitaria em Lázaro. É impossível. Sabe outra coisa que é impossível? O de Nazaré, filho de um carpinteiro. É impossível. Nem difícil. Esse aí é impossível. Tu és filho de Deus? És tu o rei dos judeus? Jesus também foi classificado como não difícil, como impossível. Pendurado no madeiro, colocaram uma placa zombando o nome dele como impossível, mas era ele. Era ele. O favor de Deus era ele. Se tu és filho de Deus, desce daí. Impossível. Não faz sentido, mas era ele. Era ele. É ele. O favor de Deus. A mão forte do Senhor. Aquilo que rompe, que ultrapassa, que dissera o demasiadamente difícil ou impossível, irmãos, está na pessoa de Jesus. E é muito gostoso, é muito bacana olhar para Jesus e ver isso, como está em Romanos 8, versículo 3 ao 4. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma na carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado da carne. Não, perdoa, tá, irmãos? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquilo que era impossível pelos méritos, pelos meros cumprimentos da lei, agora é totalmente acessível na eficácia do sacrifício de Cristo, na eficácia do sacrifício do nosso Senhor. Como podemos enxergar, irmãos, ver essas coisas, perceber e ver que é o agir, a mão poderosa de Deus, que tem por palavra que não volta vazia, antes cumpre tudo como lhe apraz, tendo esse Espírito vivificado para discernir as coisas que só são discernidas através do Espírito. Porque o homem que anda segundo a carne não discerne, é loucura. Mas nós que andamos segundo o Espírito, nós discernimos por causa do Espírito que habita em nós. Jeremias foi ordenado a colocar a Escritura num vaso de barro. A garantia que a terra era dele foi colocada num vaso de barro. Está aí, Jeremias, deixa aí. E com certeza Jeremias, ou se Jeremias não mandou consultar, alguém foi procurar e achou as Escrituras, a Escritura dele, da posse. A Escritura da posse, num vaso de barro. Quando o Senhor nos procurar, irmão, quando Ele for nos achar, a Escritura, a palavra, deve ser encontrada em vaso de barro, em nós. Porque Ele garantiu que essa terra devassada que somos, será restaurada para o louvor e glória do seu nome, no dia do Senhor. E Ele nos deu o penhor do Espírito, que nos garante que, como vaso de barro, a documentação do lote de Jeremias ficou guardada para ele procurar, e ter o seu lote depois, o Senhor vai vir buscar os seus, procurando vasos de barro perfeitos,
com a perfeita escritura escrita nos corações, não escrita em tábuas de pedras, não escrita em tábuas, nas tábuas dos nossos corações, como carta viva do Senhor. O Senhor vai cumprir a promessa de voltar, irmãos, restaurar esse corpo, essa terra, aqui, esse barro devastado que somos nós. Sabe por quê? Porque para Deus não há nada demasiadamente difícil, quanto mais impossível. Não há nada, não há nada. Quem pode entender a mente do Senhor? Romanos 11. Qual a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória, Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Pelo plano perfeito, por não errar. Senhor, nós te glorificamos nessa noite. Nós te bendizemos nesse lugar. Porque para ti não há nada demasiado difícil. Não há, Senhor. Embora nós, ó Deus, colocamos, ó Deus, muita coisa como difícil, até impossível diante de ti. Mas o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe quem nós somos. Se for necessário, fala, Senhor, a nós. Para que possamos ouvir do Senhor como Abraão, como nosso pai na fé, como Jeremias ouviu, como Gabriel, o anjo Gabriel falou com Maria, como filho em carne, também falou em público. Porque para os homens é impossível, para Deus não é impossível. Não há nada demasiadamente difícil para Deus. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Quando olhamos para as dificuldades, Senhor, quando olhamos para as dificuldades, quando olhamos para os impossíveis que nós colocamos diante de ti, Senhor, eu sei que tem pessoas aqui nessa hora que têm famílias, Senhor, que precisam ser restauradas, precisam ser encontradas por sua mão. Senhor, não nos deixe olhar para eles como demasiadamente difícil ou impossível. Senhor, em nome de Jesus, restaura casamentos nessa noite, Senhor. Restaura vidas nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Restaura esse vaso de barro para a honra e glória do teu nome. Para ti não há nada, nada, nada demasiado difícil, Senhor. Nós te glorificamos nessa noite, porque tu és um Deus de aliança, tu és um Deus de promessa. O Senhor não mente. Nós confiamos na sua mão, nós confiamos no seu poder. Fortalece o nosso espírito, Senhor, com o teu espírito em nós, para que possamos discernir dia após dia a palavra do Senhor em nós, a tua vontade em nós, e vejamos todo dia tua graça sobre as nossas vidas, de primeira mão, a mais importante, aquilo que é impossível. O Senhor entregou o seu Filho por nós, para que pudéssemos, ó Deus, voltar para ti e sermos totalmente do Senhor. Meu irmão, existe alguém aqui nessa noite que tem se colocado como demasiadamente difícil? Deus consegue mudar. É só decidir. Não é difícil. Perdoar esse pecado aí já é totalmente acessível. As mãos do Senhor estão completamente estendidas para você. Os ouvidos do Senhor estão bem atentos para ouvir a sua voz e pedir perdão. É você que precisa se arrepender diante de Deus. Caso você tenha se colocado em condição, eu não vou ser perdoado, Deus não vai me perdoar. Não tem jeito para mim. Eu te digo nessa noite, em nome de Jesus, a igreja de Santa Rosa declara para você também: não há nada demasiadamente difícil
existe impossível para Deus. Entrega a sua vida a Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. Se você tem uma causa, irmão, diante de Deus, confia no Senhor. As palavras são impossíveis, confia em Deus. A sua cidade, a sua situação está rodeada, confia no Senhor. Confia no Senhor. O que para os homens é impossível, para Deus não é. Para Deus não é. Deus tornou possível todas as coisas. Todas as coisas. Quando decidiu pagar o preço dos nossos pecados em si mesmo, na pessoa do Filho, que é Cristo Jesus. O que mais agora ele nos fala? Sendo agora resgatados dele. O que mais ele nos fala? Sendo agora amigos, quando éramos inimigos, Deus deu prova do seu amor, que agora o Senhor nos dará, quando somos agora filhos seus, amigos seus. Receba essa palavra, irmãos, em nome de Jesus. Confie na mão do Senhor. Confie no cuidado do Senhor. Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus de aliança, Ele é Deus de promessa. E vai se cumprir. Vai se cumprir. Em nome de Jesus. Não é difícil e impossível cumprir o que o Senhor falou para você, para a sua vida. Não é. Espere o tempo perfeito de Deus. Espere a plenitude dos tempos que o Senhor tem preparado para você e para a sua causa. Mas é possível sim. Que os irmãos sejam edificados também. Que sejamos ainda mais edificados com essa palavra. E eu agradeço em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra abençoada. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Palavra edificante para a nossa vida nesta noite. Não há nada impossível para esse Deus que nós servimos. Essa semana, em um momento de oração, eu estava falando com Deus: Deus, Senhor, eu tenho um gigante para vencer. E esse gigante, ele é maior do que eu, mas não maior do que o Senhor. O que você não pode colocar a mão, coloque nas mãos de Deus, porque Ele faz.